Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CX Talks aqui na Nuveto. Meu nome é Vitor Carvalho, eu sou Country Manager da Nuveto aqui no Brasil e hoje a gente está com um convidado super especial. Vai ser um papo muito diferente de todos os outros que nós já fizemos até aqui. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro setor do Instituto Melo Cordeiro e para isso a gente está aqui com Francisco Ledo. Muito prazer, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo ao nosso papo. Eu que agradeço, Vitor. Agradeço o convite do Grupo Nuveto. É uma conversa sensacional e acompanho o trabalho de vocês. Já de antemão, já deixo um recado para a galera que está escutando a gente, está nos assistindo. É um trabalho sensacional. Então, já deixo aqui meus parabéns. E, cara, estou muito animado com esse papo, muito animado com essa conversa que a gente vai ter agora. Sensacional. Te chamam de Francisco, de Chico? Olha, prefere? Desde pequeno o pessoal me chama de Chico. De Chico? Então, vamos fica mais fácil. Exatamente. Chico, esse vai ser um podcast diferente. Provavelmente muitas pessoas que estão assistindo, assim como eu, que não trabalha com o terceiro setor, não está diretamente ligado ao terceiro setor, conhece pouco. Então vai ser algo muito informativo. E para a gente começar, que eu acho que é uma pergunta de todo mundo aqui, afinal de contas, no terceiro setor a gente tem cliente, a gente tem beneficiário. Quem que é o cliente do terceiro setor? Qual que é a nomenclatura? Como que a gente se refere a isso? Olha, Vitor, é curioso porque dentro do primeiro e segundo setor a gente tem clientes e beneficiários, né? Já no terceiro a gente costuma chamar de atendidos. Atendidos. Então são atendidos gerais, os atendidos diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que se beneficiam diretamente de algum tipo de serviço que a instituição oferece. E os atendidos indiretos são aqueles que são figuras da família, parentesco, enfim, que estão correlacionados dentro daquele núcleo familiar. Então a nomenclatura que a gente costuma adotar é justamente atendidos, porque são pessoas que estão usufruindo de um serviço que a gente está levando como uma instituição filantrópica. Perfeito. Bom, e para quem não conhece, fala um pouquinho o que é o Instituto, qual que é a missão do Instituto e depois eu quero entender como é que você chegou até o Instituto. Olha, Vitor, acho que eu vou fazer até vou retroagir um pouquinho. Cara, eu costumo falar que sou muito agraciado porque eu já passei pelos 3 setores da economia, né? Eu comecei minha carreira profissional no varejo, então é insano. Para quem trabalha no varejo sabe o que eu tô falando, é insano. Mas foi onde eu tive muita base, né? Foi a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, logo após, eu entrei como repositor, fui, enfim, subindo alguns cargos, eu estava como supervisor, só que minha formação base é jornalismo, né? E eu falei assim, pô, cara, eu quero ir para minha área agora. E aí veio um convite de hoje é o maior player do terceiro setor no Brasil, que é a Gerando Falcões. Falou, não quer vir integrar o time de comunicação? Eu falei, cara, eu vou. O cargo que for, eu quero ir. Porque na minha concepção não existe, eu acho que nada mais gratificante do que você receber um salário para ajudar as pessoas. É um combo, né? Você ganha 2 vezes. E eu falei, eu vou. E aí eu entrei como analista de comunicação. Cara, confesso que eu não sabia nada, eu fui para cuidar das leis de incentivo, né? A famosa Lei Rouanet, para quem às vezes tem muita curiosidade de saber, eu fui para cuidar da comunicação voltada para a Lei Rouanet. E aí eu fui crescendo, virei supervisor de comunicação, comecei a cuidar de vários polos, comecei a cuidar do Favela 3D, que é ainda, na minha opinião, o maior case de sucesso do terceiro setor no Brasil, que é uma iniciativa da própria Gerando Falcões que revitalizou favelas por completo, né? Acompanhava, tinha um nível de minúcia muito grande, acompanhava família por família, progressão por progressão. Quem não tinha documento, eles faziam tirar, enfim, faziam um big trabalho. E aí eu entrei no terceiro setor. Fiquei 2 anos e meio lá, tive um prazer enorme de compartilhar vivências profissionais com algumas pessoas, já mando um abraço para todas elas que vão nos escutar. E aí houve, por intermédio do CEO da Gerando Falcões, o Edu Lira, junto com a prefeita da cidade de Ferraz, a necessidade, né? Ferraz era uma cidade que 40% da cidade era irregular. Então eu tinha 27 quilômetros de cidade para 25 favelas, ou seja, tinha quase que uma favela por quilômetro. Então era um caos urbano aquilo. E eles falaram, pô, a gente precisa arrumar um jeito de resolver isso daqui. E eles decidiram criar a primeira Secretaria de Favelas do Brasil. Né? Não existia. E criar algo novo é difícil, né? Que ano que a gente tá falando mais ou menos? A gente tava falando em 2021. 2021.
E aí falou, a gente precisa criar uma secretaria para cuidar dessas temáticas, porque o povo periférico não consegue chegar no centro, né? Seja por nível logístico, por nível de acessibilidade, ou não se reconhece dentro do território. A gente fala que é só pegar o ônibus e ir, mas tinha pessoas que nunca tinham pego um trem na vida com 50 anos de idade, pessoas com 60 anos que nunca tiveram um RG. Então esse era o nível de sonho das pessoas, ter um RG para se identificar como pessoa. E aí criaram essa secretaria, era uma indicação de pessoa mesmo, né? A figura da prefeita, como um chefe do executivo, podia nomear alguém. Ela falou, não quero nomear ninguém por amizade, quero trazer alguém mais técnico. E abriu um processo seletivo. Participei do processo seletivo, acho que foram 350 pessoas. Eu não pude assumir pela minha idade como figura titular, mas eu fui como subsecretário. E aí eu me ausentei um pouco do terceiro setor, fiquei 2 anos lá também. Para mim foi uma experiência enorme, porque você trabalhar no setor governamental não é fácil. Aprendi muito sobre lei, sobre como que tramita as coisas, quais são os atalhos, quando alguém está tentando te enrolar e você sabe? Então, foi uma vivência muito, muito boa. E dentro desse processo eu conheci uma figura que eu sou muito grato a ela, chamada Kathleen Cordeiro, que é uma das sócias do Grupo Melo Cordeiro. Ela me convidou, falou, Chico, você não quer vir cuidar do Instituto, não? Falei, Kathleen, eu vou ser sincero com você, eu prometi ao prefeito que eu ia ajudar ela pelo menos até outubro, e a gente estava em maio. Falei, se até outubro a oferta estiver de pé, eu topo ir. Certo. E aí a oferta estava de pé, e eu voltei para o terceiro setor, e aí eu entrei no Instituto. E eu confesso que o que me chamou a atenção foi justamente a questão educacional. A gente vive num país que a gente não está nem no top 100 de países que tem uma boa educação, né? Várias matérias, a gente não entra nem no top 100. Então a gente precisa desenvolver isso. E o terceiro setor é o complemento das políticas públicas que não chegam. Então voltei para lá, a gente atendia na época 80 crianças, hoje sou muito feliz de falar que a gente está chegando a 500 crianças em um ano. Em um ano a gente saiu de 80 para 500 crianças. Todas da região ali de Ferraz? Todas da região de Ferraz. Esse ano agora que entrou, agora 2026, a gente vai vir para São Paulo, para a capital, para a Zona Leste, através de um parceiro sensacional que também está nos apoiando. E a gente começou a entender quais eram as dinâmicas. Por exemplo, hoje o ensino público no Brasil, ele exige que tenha ensino integral, mas os educadores não estavam prontos para isso. Então a mesma coisa, falar assim, Vitor, a partir de hoje a Nuveto vai começar a produzir lâmpadas. Não é o core business do negócio, né? Eu não fui preparado para isso, e os educadores estavam com essa problemática. E aí o Instituto entrou para fazer a formação desses educadores dentro das escolas. Então hoje nós temos 2 polos próprios e ainda cuidamos da formação de 2 escolas do ensino municipal para incentivar os educadores a trazer uma qualidade de educação para essas crianças. Acho que o grande diferencial é a gente lidar com a questão socioemocional. Depois da pandemia, a gente tem ainda um rebote muito grande de questões psicológicas e eu acho que é inocência da nossa parte pensar que isso não afeta as crianças. Então, desde os 7 anos, ela tem formação socioemocional. Então, ela identificar, primeiro, que às vezes eu estou sentindo alguma angústia, mas eu não sei nomear essa angústia. Então, a gente tem um processo formativo psicológico que as crianças identificam o sentimento que elas têm, da onde está vindo ele e como eu posso fazer para resolver, para que isso não vire um transtorno psicológico, enfim, alguma coisa nesse sentido, que infelizmente nas favelas acaba cometendo muito, principalmente pela questão da violência, pela questão de drogadição, enfim, tem outras temáticas que permeiam por aí. E a missão do Instituto é isso, a gente potencializar uma criança por vez para que a gente consiga ter uma sociedade um pouco mais equitativa, digamos assim. Excelente, excelente. Que história bacana. Obrigado. História bacana. E você comentou do grupo Melo Cordeiro. Sim. O Instituto é um braço do grupo. É o braço social. Quais são as outras partes do grupo? Quem está dentro do grupo? Olha, dentro do grupo, nós somos uma holding, né? Então, nós temos 6 empresas, tem outras 2 entrando para a holding este ano. Então, é um grupo muito voltado para o mercado energético. Então, a nossa empresa mais antiga é a Cordeiro, Fios e Cabos. Então, a gente produz fios e cabos de eletricidade. Então, por exemplo, vocês passam aqui, é muito próximo, inclusive, aqui da Nuveto. A ponte estaiada, ela é iluminada com os nossos cabos. Ah, que legal. Então, a Cordeiro, ela fabrica cabos. E aí é uma problemática, a gente sempre fala que é oportunidade. Uma oportunidade vai chamando a outra. A gente importava cobre para produzir os fios.
Só que o mercado de trading, né, que é basicamente o Uber de grandes volumes, era muito caro. Então a gente criou uma empresa que faz o trading. Então hoje você precisa de qualquer coisa, a gente vai em qualquer país do mundo buscar aquilo que você precisa para sua empresa através da Samari, que é a segunda empresa. A gente começou a trazer o cobre, mas faltava ainda a parte plástica que recobria o fio, né? Aquela parte... Então criamos a Conecta Resina, que agora a gente também é uma distribuidora de resinas termoplásticas que revestem fio e tem outras finalidades também. Nós criamos a Cor Solar também, que é uma empresa voltada para energia fotovoltaica. A gente está falando muito de energias renováveis, então a Cor Solar é o nosso braço que cuida de toda essa questão de energia fotovoltaica. Nós temos também Mancini, que é cabos especiais, cabos de som, enfim, quem gosta de tocar uma guitarra tem o cabo de som também. Enfim, tem outras empresas que estão nos ajudando. E o Instituto a gente chama de BU, né? Business Unit, unidades de negócio. Então, o Instituto Melo Cordeiro é uma dessas unidades de negócio que compõe o grupo. E o grupo faz as doações para que o Instituto se mantenha atuando aí. Claro que não se restringe a isso, mas 2/3 da nossa receita hoje é do grupo, mas a captação externa, dados mostram que em 2-3 anos vai se equiparar aí, porque o pessoal tem enxergado valor naquilo que nós estamos entregando para a sociedade. Esse é um ponto interessante. Na minha cabeça, e de muitas pessoas que estão acostumadas ao primeiro e segundo setor, quando a gente pensa uma empresa, a gente vê os desafios da empresa, como eu preciso faturar, eu preciso ter eficiência para me trazer produtividade, eu preciso ter uma estratégia de captação de clientes, etc. No terceiro setor, quais são os principais desafios para que um instituto ele consiga escalar como vocês vêm escalando, hoje já com 500 crianças, fora as formações de profissionais, e se manter constante? Quais são as fontes que vocês têm de recursos? Quais são os principais desafios de não só perpetuar, mas escalar esse modelo? Olha, Vitor, tem alguns desafios. Eu acho que a gente pode trabalhar em 2 aspectos, né? Do lado do doador e de quem recebe essa doação. Da parte do Instituto, que é o recebedor dessas doações, a gente se baseia muito em não onerar o doador. A gente sabe que o Brasil tem enfrentado nas últimas décadas algumas variações econômicas. Eu não acho saudável você tirar do seu bolso, ou seja, às vezes tem doadores que gostam tanto da causa que acaba deixando faltar alguma coisa em casa para apoiar. E eu não acho saudável, não é um método de trabalho que eu acredito. Então, o método de trabalho que eu acredito é você conseguir extrair o recurso para que o lado A e o lado B ganhem na mesma proporção. Então, a grande questão para se manter um instituto ou uma atividade filantrópica no Brasil é justamente o equilíbrio financeiro, né? A gente ainda tem o grupo econômico que nos sustenta, enfim, para algumas premissas fundamentais, mas eu sei que não é a realidade da maioria das ONGs no Brasil, né? Então, sei lá, Ayrton Senna, tem a família Ayrton Senna que é a família Senna que sustenta isso. Eu tenho a Fundação Lehman, então tem a família Lehman que sustenta isso, mas tem entidades que não é assim. Então, o grande desafio é na captação. E de 10 anos para cá mudou muito. Antigamente, você ia lá no seu bairro, tinha uma feijoada beneficente. Só que hoje em dia, ela não traz o volume de recurso que eu preciso para manter uma atividade rodando. Então, mudou muito. Por isso que a gente fala, né? O nome do podcast é CX. E num terceiro setor, percebeu-se isso, eu acho que é um ganho para o terceiro setor, acho que até antes das empresas, né? O nível de personalização que eu preciso ter para alcançar esse doador. Então, a gente fala que o terceiro setor é bem diferente, mas a parte administrativa é muito parecida com a empresa. Eu preciso ter um bom fluxo de caixa, eu preciso ter uma boa composição de renda, eu preciso ter diversificação para trazer recursos para dentro de casa. Então a gente precisa ter algumas premissas que são essas basicamente. Da parte do doador, a gente sempre fala, quando você tira do seu bolso para ajudar, isso te torna uma pessoa muito... não melhor, mas você sente isso, essa alegria no seu coração. Quando você tira do seu... Quando eu não tenho essa possibilidade, não é porque eu não tenho essa possibilidade que eu não posso ajudar. Hoje em dia eu posso ajudar pegando meu CPF, cadastrando na Nota Fiscal Paulista e destinar uma parte do ICMS para uma ONG. Sim. Então assim, eu já vou comprar, né? Eu já vou deduzir do imposto
às vezes o imposto você não sabe para onde ele vai ser destinado, para que finalidade ele vai ser aplicado. Você não pode escolher, só que com o terceiro setor você pode escolher. Você pode fiscalizar, inclusive. A qualquer momento, qualquer doador do Instituto pode bater lá e falar, me dá seus balancetes aqui, deixa eu ver, tá aqui. Inclusive tá publicado no site, você consegue ver a qualquer momento. Então você tem essa particularidade. Pô, Chico, eu não me sinto confortável em doar com o meu CPF. Pô, você pode ver a declaração de imposto de renda, tira 6% e manda. Isso daí é pacificado. Você manda para o Instituto, ele te manda o recibo você anexa na declaração de imposto de renda e pronto. Então, hoje em dia, você tem muitos mecanismos que auxiliam o terceiro setor. Mas eu acho que eu me coloco nesse papel. O pessoal que está acompanhando talvez até perceba. Lembre, faça essa ilação. Tem um meme que é o Homem-Aranha tentando segurar o trem, né? Sim. Então, eu me considero o Homem-Aranha tentando segurar o doador e um instituto aqui. A gente tem que fazer esse equilíbrio. Porque existem ferramentas, só que às vezes a gente não tem conhecimento disso. E o mercado do terceiro setor ainda é pequeno. Em termos profissionais, em pessoas, em mão de obra, mas a necessidade é muito grande, né? A gente estava conversando que existem pelo menos aí quase 17 milhões de pessoas precisando de auxílio, precisando de apoio. Não estou falando auxílio financeiro do governo, mas precisando de apoio para se desenvolver. É mais do que a população de Portugal, por exemplo. Pois é. Mais que a população do Uruguai. Então a gente tem um mercado, muitas vezes invisibilizado, que só precisa de um empurrãozinho para conseguir evoluir. Então a missão do Instituto é olhar esse olhar 360 e trabalhar da base até a formação completa do indivíduo. Perfeito. Então, como principal desafio, a questão da captação, até porque não é uma captação pequena, né? É uma captação importante para conseguir sustentar todo o trabalho que vocês fazem, com a quantidade de crianças que são atendidas por esse trabalho. E um dos pontos aqui, a gente fala bastante de CX, experiência do cliente, etc. E um dos pontos que a gente trabalha bastante nas empresas é a lealdade, o NPS, a recorrência de compra, né? Então, aquelas pesquisas que você manda, uma escala de 0 a 10, sendo 0 pouco provável, 10 muito provável, como que você avaliaria indicar, recomendar a minha empresa para um amigo ou parente? Isso daí traz um dado de lealdade, de quão leal esse cliente vai se permanecer a marca, ou seja, impacta a LTV, impacta a recorrência de compras, etc. E a gente trabalha um outro indicador aqui, que ele é um predecessor do NPS, que ele chama CES, Customer Effort Score, que é o quê? Ele mede a quantidade de esforço que o cliente precisa gastar para buscar uma informação, para tomar um serviço com a sua empresa. E a gente percebeu que isso está muito interligado. Ou seja, muitas vezes o cliente ele deixa de usar uma empresa e a troca por outra porque buscar informação, tomar serviço dessa empresa é complicado, é complexo, demora, etc. E existe um indicador que a gente mede isso. E você comentando aqui do doador e trazendo esses exemplos, poxa, se você não quer fazer uma doação financeira ali pontual de uma transferência, ou se não pode, a situação mudou, você pode colocar, indicar o instituto na sua nota fiscal, você pode fazer no imposto de renda e abater isso no imposto de renda. Como é que você vê essa questão de tornar fácil a vida do doador para que ele continue doando? Quão importante, isso a gente vê que é muito importante no mundo empresarial, do ponto de vista de experiência do cliente, e como é que você vê isso, essa importância para o doador, e principalmente o que vocês têm de ação para conseguir simplificar a forma como o doador ele se relaciona com a instituição, para que ele permaneça se relacionando, seja de uma forma ou de outra, e educando de outras maneiras como ele pode contribuir. Vitor, eu acho que isso é crucial, tá? Nem todo mundo do terceiro setor tá olhando para isso. A gente tem uma regrinha no Instituto, pelo menos eu tento, toda vez que a gente tem alguma reunião, a gente reforça isso. Não pode passar de 4 cliques para o doador finalizar a doação. Então, por exemplo, eu estou no Instagram do Instituto, primeiro clique, eu entro lá no Linktree,
Segundo clique, eu escolho qual é a forma de doação que eu quero. Terceiro, preenchi os dados. Quarto, finalizei a doação. Esse é o mecanismo. Pô, Chico, tem coisas que não dá para fazer em 4 cliques. Então o restante meu time vai fazer. Não adianta, eu sei que tem mecanismos que muitas vezes as políticas públicas não são pensadas de forma acessível. Então, por exemplo, a nota fiscal não é algo tão simples de fazer. Claro que hoje se correlacionou com a conta Gov, mas nem todo mundo tem senha, nem todo mundo lembra, nem todo mundo consegue acessar. Então, em alguns eventos, a gente disponibiliza o time para ir lá no evento e falar assim, quer doar? Claro que tem ações de marketing anteriores a isso. Quer doar? Quero. Só me passa, acessa aqui para mim. A pessoa acessa com a conta Gov, o time faz tudo. Fala, ó, tá aqui, tá vendo o CNPJ, tá tudo bonitinho. É isso mesmo? É isso, doou. Então o time, passou de 4 cliques, o time assume essa responsabilidade. Primeiro, que a gente não quer, é um novo padrão de consumo hoje do mercado. Eu quero ter tudo centralizado. Eu não quero ficar falando com 5... Na empresa a gente fala muito disso. Não quero falar com 10 fornecedores. Exato. Por mim, eu pago até um pouco a mais para falar com um único fornecedor que gerencie tudo para mim. Eu prefiro, porque tempo é dinheiro. Então, nos doadores a gente tem esse tipo de comportamento. Nós, em outubro, dia 31 de outubro de 2025, nós fizemos o primeiro café com parceiros. Então, vida de empresário é complexa. A gente fez um evento do 2B. Vamos fazer um café da manhã. Tem um tempo para café? E a gente pensa até, dia de segunda, tudo acumulado. Dia de sexta tá fechando, às vezes eu tô de home office. Quinta virou a nova sexta. Então vamos fazer numa quarta e numa terça. Então a gente vai pensando nesse nível de detalhamento para simplificar ao máximo. O que nós fizemos? Fizemos esse café com parceiros, chamamos alguns empresários. Eles falaram, é isso que eu preciso. Eu não preciso ficar toda hora mandando e-mail, respondendo e-mail. Não, eu venho aqui, já mato o assunto, resolvo tudo e tá tudo certo. Então todo mundo quer essa facilidade. No Instituto a gente pensa muito nessa facilidade para o doador. Tanto é que nós aumentamos em 10% a captação externa em comparação ao ano passado. Então, nós temos esses indicadores, né? Também trabalhamos com o NPS. A gente trabalha com o NPS para o stakeholder, que são basicamente todos os entes que se relacionam, prefeituras, secretarias, empresas, corporações. E também tem pro atendido, porque é importante que o atendido se sinta bem atendido. Não adianta falar assim, Vitor, a gente está atendendo 500 crianças, mas as crianças não estão aprendendo. Então, hoje em dia, eu tenho um insumo, eu tenho um sistema que eu trago para o padrinho, que é outra forma de doação. Para o padrinho, Vitor, você apadrinhou a criança chamada Juliana. Você vai saber quantos por cento ela está na escola, qual o nível de presença dela, se ela sabe ler, se ela sabe escrever, como que está sendo a evolução, ela foi reprovada na escola regular dela, porque lá a gente atua no contraturno, né? A criança vai de manhã para a escola e à tarde ela fica com a gente para amortizar todas as questões externas que podem complicar a vida dela. Enfim, a gente sabe que o perigo está por aí. Então, você sabe quantas refeições ela faz, se ela tem alergia, quem é o pai, quem é a mãe, o irmão dela está estudando com a gente, não está, se teve alguma intervenção, precisou ser encaminhado para o psicólogo, né? Aí tem os níveis de detalhamento que são restritos, né? Então, por exemplo, acompanhamento psicológico, só quem pode ver é a psicóloga e a gestão que lida com isso. Então a gente tem esse nível de detalhamento tanto para o atendido quanto para o doador. A gente personalizou uma trilha e antes nós atendíamos dos 7 aos 14, então eles ficavam até os 14 anos, que é o momento que ele entrava no ensino médio e daí para frente ele trilhava. Deu bons resultados? Deu. Tem o doutor se formando hoje, mas a gente queria ir além disso. Então o grande trabalho é mostrar para o doador aonde que a gente quer chegar com isso. Eu só quero cuidar da mente da criança? Não. Lá eu tenho oficinas de cultura, oficinas de esporte, oficina socioemocional, oficina de projeto de vida, porque a gente entendeu, um indicador é muito, muito importante, que quanto mais vulnerável a pessoa, menor é o sonho em prazo para ela. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que não tem renda, falando financeira, ela não está pensando no sonho daqui a 10 anos. Eu vou fazer uma faculdade, não. Se ela não tem renda, ela está pensando à noite se ela vai conseguir jantar. Sim. E isso me limita, né? Quando eu vou sanando, a gente trabalha no conceito de pirâmide de Maslow, né? Sim. Eu vou resolvendo as necessidades básicas e vou hierarquizando isso. Então, quando você vai sanando aí você consegue ter vários passos. Então, a gente, nessa primeira etapa do Instituto, nesses 10 anos que se passou, a gente trabalhou muito nessas necessidades básicas. Agora a gente está indo
um pouco mais além. Então ela entra com 7, fica conosco até os 14, a gente incentiva ela, a gente tem uma parceria com o Centro Paula Souza, que é a Zetex, né? O pessoal que está assistindo deve conhecer. Então a gente incentiva ela, se necessário for, a gente paga para ela fazer o vestibulinho, ela entra no Centro Paula Souza, ela permanece, e aí quando ela entra para o Centro Paula Souza, ela retorna para o grupo, mas não para o Instituto. Né, tem um programa piloto lá, né, é uma das 10 metodologias mais inovadoras do mundo, né, segundo o Centro Paula Souza, que ela vai para lá aprender, ela entrou, sei lá, para administração, ela volta para o Grupo Melo Cordeiro, nas outras unidades de negócio, para aplicar isso na prática. A gente fala, ó, tem um problema aqui na empresa, como que você consegue resolver? E eles vão aprendendo teórico e prático ao mesmo tempo. Então ela vai e volta, então a gente consegue acompanhar, e quando ela participa desse programa chamado Novos Rumos, ela automaticamente garante, sem necessidade do vestibular, uma vaga no ensino superior na FATEC. Que legal. Então a gente está acompanhando dos 7 aos 21, a criança entra lá no ensino fundamental e sai graduada no ensino superior, através do acompanhamento do Instituto, do Grupo Melo Cordeiro e do Centro Paula Souza. Então a gente consegue falar, doador, você não está investindo em algo a curtíssimo prazo. O assistencialismo, que é dar uma cesta básica, é importante, mas você investir na educação é muito mais. Completamente. Então a gente consegue trazer esses insumos para que o doador se convença do que o que ele está fazendo de fato está transformando. Né? A gente sabe que muitas vezes eu dou e não vejo uma mudança significativa. Lá a gente tem esses indicadores que estão mostrando isso. Chico, e com relação ao início dessas crianças dentro do programa, como que acontece esse processo? Os pais, eles fazem a inscrição dessas crianças, vocês vão proativamente em alguma escola, tem alguma parceria com o município, com o estado, para que ela ingresse no programa ali com 7, 8 anos e siga até os 14, 21 anos? Olha, no início, Vitor, claro que eu não estava no início do Instituto, né? A Kathleen, que é a presidente, ela que fundou o Instituto, ela sempre fala isso, né? Começou com busca ativa, batia na porta, a gente está com um projeto ali legal que iniciou no projeto SER, né? Saberes Educativos em Rede. Quer ir? Não sei. Hoje em dia, a gente não tem mais essa busca ativa, porque para cada uma vaga ocupada tem 10 crianças na espera. Então a gente tem uma fila de espera muito grande. Mas como funciona? Eu vou lá, deixo meu interesse na inscrição, né? Como se fosse um banco de talentos. E aí, todo semestre, né, janeiro e junho, a gente abre matrícula e rematrícula, respectivamente. Então, janeiro agora, a gente vai começar a matrícula. Então, a gente terminou o ciclo com as crianças de 14, todo mundo avança um ano, eu abro novas vagas aqui. Ok. Eles vão lá, se cadastram, e o grande critério é ser vulnerável socialmente, né? Ser vulnerável não significa que você não tenha renda, né? Vulnerabilidade social não é só atrelada. É muito curioso porque todo mundo que não tem renda está em vulnerabilidade social, mas nem todo mundo que está em vulnerabilidade social não tem renda. Certo. Porque vulnerabilidade social, você pode ter recursos, mas você está sofrendo violência doméstica, seu pai tem uma condição de vício, enfim, tem algumas outras questões. Então, primeiro, tá em vulnerabilidade social? Ótimo, já é um pré-requisito. Olha, tem dúvida? A gente passa, primeiro nossos educadores fazem essa triagem. Tem alguma dúvida, a gente avança para o pessoal do psicossocial, que é a avaliação socioeconômica. Então vai para falar com o psicólogo, para entender se está apto, se pode participar. E aí, feito tudo isso, aqueles que estão relativamente um pouco mais vulneráveis, digamos assim, são os que têm vaga preferencial. Então eles acessam o Instituto dessa maneira, preenchem o formulário de interesse, faz a inscrição, avança para avaliação socioeconômica e depois começa a entrar no Instituto. E aí você só sai se você quiser mesmo, né? As desistências que tem são nulas, né? Quando tem é porque ou a família está mudando de estado, está mudando de cidade, mas assim, desistências por questão de, não me identifiquei com o projeto, sem relatos. Sem relatos. E geralmente o ingresso é com a qualidade de 7, 8 anos. Preferencialmente sim. Existem, por exemplo, uma criança que estava com
com 12 anos trocou de estado. A gente tem uma vaga remanescente para ocupar aí. Então a gente vai, chama a pessoa que está na fila de espera e fala, você tem interesse ainda? Claro que cada ano tem a sua evolução, né? Uma metodologia própria do Instituto, quem desenvolveu foi a própria presidente, né? Inclusive a metodologia socioemocional aplicada na PUC, por exemplo. Legal. Na PUC, Cruzeiro do Sul. E aí, olha, dentro desses 2 anos, dos 12 aos 14 que te resta, você vai aprender essa trilha. Tá tudo bem para você? Tá tudo ótimo. Então a gente vai e começa a desenvolver uma micro jornada, mas a maioria, 98% das crianças pegam a jornada completa, não querem sair. E as que saem, os relatos, elas mandam às vezes vídeo, mandam áudio. Ai, que saudade da comida, porque lá eles são alimentados também, né? Os pilares é socioemocional, sociocultural e segurança alimentar. Então eles mandam sempre... Isso é bem bacana. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e eu comentei do Semear, né, que eu conheci, que eu fiz duas temporadas ali de mentoria, e quando eles fazem o trabalho para os mentores, para recrutar mentores, eles contam um pouco também do trabalho e dessa fila também lá no caso o foco deles é em jovens, né, jovens sementes, e todo o critério, e depois conversando com os jovens, é impressionante como isso chega como você falou, nas famílias, nas escolas, no caso deles nas universidades, e vira uma meta dessas pessoas conseguirem ingressar no Instituto. E agora voltando um pouco, a gente falou sobre o doador, a gente falou sobre o beneficiário direto e indireto. Sim. E tem uma outra ponta que são os parceiros. O que vocês consideram parceiros? Ele é um doador institucional? Ele é um voluntário? O que é o parceiro para vocês? Olha, o parceiro, a gente costuma falar, os parceiros que não tem tempo, às vezes ajuda com recurso. E os que não têm recurso, ajuda com tempo. Então a gente, hoje, os players que nos auxiliam são empresas, destinando parte do imposto, né, que é pacificado, Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronas, Pronon, enfim, tem várias leis de incentivo que você destina parte do seu imposto para uma causa social, desde que elas tenha sido aprovada, né? Por exemplo, o Instituto é aprovado no Ministério da Cultura, é uma das 50 melhores ONGs do Estado, foi finalista do Prêmio Brasil, enfim. E aí as empresas podem destinar o recurso. Tem uma das empresas que para mim, essa daí faz jus ao nome, quero mandar um abraço até pro Lázaro aí, que é o proprietário da Land Group. Eles apoiam, eles apadrinharam 10 crianças e eles não usam imposto nenhum. Eles falam, eu quero pagar por elas, eu não quero destinar imposto, eu quero pagar. E eles apoiam também, apadrinhando 10 crianças, né? Enfim, tem esse tipo de apoio e tem os voluntários. Pô, Chico, eu não tenho recurso. Então, todo último sábado do mês, a gente tem um negócio chamado, basicamente, Portões Abertos. Então, a comunidade é convidada a integrar o Instituto e os voluntários também. Então, um momento de brincadeiras mais lúdicas, porque é uma parte também educacional, brincar. A neurociência fala muito disso, né? Eu até fui estudar neurociência para entender como que era o comportamento dessas pessoas. A neurociência fala muito disso. Quando você aprende, você está pavimentando tudo que você aprendeu durante a semana, quando você está brincando, né? Então, você pavimentou tudo ali no sábado. Então, eles aprendem a semana, os voluntários vão lá. Então vai turmas de graduação. Esse dia foi um pessoal de biomedicina ensinar. Eles tem aquele brinquedinho Jenga, sabe, que você vai tirando os bloquinhos. Sei. E eles colocaram basicamente, nomearam cada bloquinho com um órgão do corpo, nomearam com proteínas, aminoácidos, enfim, a estrutura corporal. Então eles ensinam basicamente de maneira lúdica. Então os voluntários ajudam aqueles que não têm recurso. Poxa, eu quero destinar meu CPF, a gente também faz isso. Então, os parceiros todos aqueles que estão aptos a cooperar de uma maneira na rede do bem. É bem verdade, tem gente que fala assim, Chico, eu não tenho recurso, não tenho muito tempo, o que você pode fazer? Você consegue nos ajudar a escrever num projeto para a gente aprovar numa lei de incentivo? Então, existem várias, lá a gente tenta trazer o máximo a personalização da trabalho, né? Vocês sabem disso, mas a gente tenta trazer o maior número de personalizações possíveis para atender ou o empresário, ou a pessoa física, ou o ente público, enfim, a gente tenta trazer. Esses são os nossos parceiros. Quem quer colaborar com o Instituto já é tido como parceiro institucional e também através de financiamento. Perfeito, excelente. E, bom, avançando aqui,
Hoje, você atua na área de comunicação. É um dos pilares ali. Qual que é a diferença de fazer comunicação em um instituto com doador, com parceiro, acredito que com beneficiário também, né, direto e indireto, e uma comunicação numa empresa tradicional? Vitor, eu acho que a gente vai até retroceder um pouquinho antes da tecnologia. Vou dar um exemplo. Não conheço como é a operação da Noveto, mas pressuponho que seja dessa maneira. Vocês fazem o contato com os clientes, majoritariamente, provavelmente deve ser por via tecnológica. Sim. Vocês fazem, provavelmente, por questões em rede, internet, enfim. Para o terceiro setor, como que eu vou fazer uma comunicação para atingir o meu atendido se ele não tem celular? Se ele não tem Wi-Fi? Se ele não tem luz? Então, tem muitas questões, a gente chama que tem uma figura que está em escassez em todos os lugares, que é o líder social, o cara que coloca o pé no barro. Então, lá a gente tem muito essa prerrogativa de falar, todo mundo tem que pisar na favela pelo menos uma vez no mês. Te para tudo, fala, vamos lá, vamos ver como tá caminhando os projetos, porque não tem como, às vezes eu mando, hoje em dia é mais acessível, mas às vezes eu mando a comunicação, não dá. Então, do grupo Melo Cordeiro é muito diferente, né? Eu entrei como coordenador de comunicação corporativa lá, hoje em dia eu atuo mais como consultor, basicamente, nessa parte, porque minha formação é jornalismo, obviamente, mas para o terceiro setor é muito particular, porque ao mesmo tempo que eu estou falando com o doador, que às vezes é uma fintech extremamente mergulhada, debruçada na tecnologia, eu tô falando com um cara que vai receber aquilo que eu captei da fintech, mas o cara não tem a mínima noção do que é uma newsletter da vida. Então você tem que entender, primeiro de tudo, você mapeia o território que você vai entrar. E é isso que dá trabalho e muitas vezes nem todo mundo está disposto, é mapeamento. Então a gente vai para o território, entende qual é a composição. Quem é muito bom de fazer isso é uma instituição que eu recomendo vocês acompanharem, é a Teto. Estive no evento deles em Brasília, o pessoal da ONU estava lá para aprender. Caramba. Isso. Eles entram dentro da comunidade e passam de casa em casa. Quantos filhos você tem? Sabe aquele mapeamento, aquele CRM raiz? Sim. Eles fazem exatamente isso. Vão lá, entendem o território, a complexidade, se é jovem, E aí, com esse insumo, eu consigo construir uma comunicação adequada. Se eu tenho rede de internet, eu consigo propor as outras metodologias de mercado convencionais. A produção em si não muda muito para o atendido, né? Eu preciso integrar eles na sociedade, então eu não posso trazer uma coisa muito discrepante, porque senão ele não vai estar preparado para o mundo. Agora, para o doador, preciso sensibilizar ele também. Então, como que eu vou fazer isso? O cara, sei lá, mora em Miami, como que eu vou? Audiovisual. E aí entra algo muito importante que o terceiro setor esquece, que é investir em marketing, comunicação, publicidade, enfim. Produz um material audiovisual. O pessoal da Teto, eles levaram esses dias, a gente estava no Tivoli, no hotel, eles fizeram um jantar filantrópico lá, eles levaram um barraco para dentro do Tivoli. Caramba! Para o cara doador que não tem a possibilidade de ir na comunidade entender o que eles estão falando. O que é? Porque eu não consigo convencer o doador a doar se ele não vê o que... Então levaram um barraco para lá e falou, isso aqui é uma parede. Sabe o que era a parede do barraco? Era um papelão. Então ele entende, fala, opa, realmente, o que eu tô doando é para isso. Então para o doador, eu tenho que sensibilizar. Menos texto, menos design gráfico e mais foto, mais vídeo, mais fala, mais depoimento. Para o atendido, é mais integrando ele na sociedade, de acordo com aquilo que ele tem à disposição. Ele tem uma TV, é mais caro, mas vou ter que dar um jeito. O cara não tem uma TV, não tem energia, vamos voltar pros primórdios aí, vamos com cartaz, vamos com banner, vamos com faixa, e aí a gente entende. Mas cada território é um território, Vitor. Não tem como falar para você, tem uma receita. O que eu recomendo... Canais distintos. O que eu recomendo é justamente mapeamento. Legal. E se você faz parceria com um grande player do terceiro setor específico em mapeamento, Teto, IDES, aí sim você consegue ter insumo, né? O Grupo Noveto vai prototipar algo para esse tipo de perfil. Aí eu pego esses dados, entendo qual é a dimensão do problema, da problemática, e aí eu coloco em prática. Mas é mapeamento por mapeamento. Uma favela está grudada na outra e às vezes são totalmente diferentes. O perfil de uma não tem nada a ver com o perfil de outra. Realmente surreal. E isso é muito diferente de qualquer coisa de mercado que você já viu. Eu imagino que, assim, tudo que você está me falando aqui
a complexidade de comunicação, a complexidade de você fazer a gestão praticamente da vida de uma criança dos 7 aos 14 anos. A complexidade de você se relacionar com uma quantidade X de doadores de maneira a reduzir o esforço dele para que ele continue podendo doar, seja o recurso financeiro, seja com tempo, etc. E eu imagino que estou inferindo, mas também imagino uma questão até fiscal ali junto com as empresas, não só para falar com a empresa e explicar para ela as formas de se fazer essa parceria, essa doação, mas também a contabilidade interna dentro da empresa, dentro do instituto. Cara, com toda essa complexidade que envolve, posso chamar de business? Sim. Esse business do instituto, o que vocês usam de ferramenta, o que vocês usam de tecnologia para conseguir fazer tudo isso? Cara, eu acho que o primeiro de tudo é você ter um organograma muito bem definido. Por exemplo, nós temos 3 macro áreas. Eu tenho a área de comunicação institucional, desenvolvimento institucional, tenho a área de projetos e operações financeiras e eu tenho uma área de operações. Então, o desenvolvimento institucional vai lá com a empresa, explica tudo que tem, e olha que tem muita gente que tem dúvida. Pô, se eu doar o meu imposto, não vai dar problema com a Receita, com a Receita Federal? Pô, como que eu faço isso? Então, desenvolvimento institucional, nós temos uma agência especializada nisso, que faz curadoria para grandes players, conservatório é uma parceira. Essa daí a gente paga para simplificar o trabalho das outras empresas, que eles têm todos os aspectos jurídicos, contábeis, tiram todas as dúvidas que você tiver na sua vida como empresário, eles tiram a sua dúvida. Pô, eu sou lucro presumido, posso doar? Pode, mas pode doar aqui, aqui, aqui. Sou lucro real, aqui, aqui, aqui. Ah, eu sou pessoa física, então você doa aqui. Então eles vão te dando, então vem aqui, tô dando um exemplo, simulei uma conversa com a Nuvito. Pô, Nuvito tem interesse. Primeiro, qual é o seu regime tributário? Ah, meu regime tributário é lucro real. Beleza, então lucro real a gente destina para cá. A agência pega e faz toda essa maturação com você e te dá todo o seu resguardo necessário. Te apresenta as contrapartidas de marketing, enfim, faz toda essa conversa. Eu acompanho durante esse último ano, eu sou o coordenador, mas estava focado nesse setor. Feito isso, pô, apoiei. Eu passo, é como se fosse uma esteira, eu passo para projetos e operações financeiras. Vou aparando as arestas do que tem dúvida, o projeto que eu estou aportando, enfim, realizo todas as operações financeiras, porque lei de incentivo é verba carimbada. Se eu pedir para comprar um copo d'água, eu tenho que comprar um copo d'água, senão meu projeto é glosado. Então, ok, ele pega operações financeiras e projetos, estrutura, amarra todas essas questões, submete contrato, enfim, e aí o Grupo Melo Cordeiro nos dá esse suporte, né, essas áreas de apoio jurídico, compliance, enfim, nos dá esse suporte, e aí a gente finaliza, apara isso e agora vamos para a operação, agora vamos para a prática, e aí o time de operações faz acontecer, implanta, tá dando ruim. Chegou aqui, eu volto na esteira. Eu trago o report para projetos, ele consolida e metrifica os dados, manda para o desenvolvimento institucional e ele reporta para o parceiro. Então, o parceiro não tem que ficar falando com 3 setores, ele fala só com um, que é o desenvolvimento institucional. E o desenvolvimento institucional que dá os encaminhamentos necessários dentro do instituto. Então, é muito nesse sentido, para trazer segurança. Eu sei que não é algo fácil. Pô, vou doar, sei lá, tenho 10 milhões de impostos para declarar. Pô, se eu vou doar 6%, é uma grana muito pesada. Então, a gente precisa também trazer essa segurança. Por isso que a gente tem, no desenvolvimento institucional, a agência NTZ, no projetos e operações financeiras, nós temos de gestão Conta Azul, nós temos uma contabilidade específica fora do grupo, para não confundir já, para não dar problema, porque a gente sabe que a legislação é muito diferente, então a gente tem uma contabilidade externa que faz todo esse acompanhamento, isso aí tô falando por setores, né? Certo. Então a gente tem essa questão, a gente tem o Monday, a gente está trazendo a Monday para dentro também para fazer essa gestão um pouco mais ágil. Operações, tem o Bússola Social, que eu trago o recorte socioeconômico de qualquer indivíduo que passou pelo Instituto, e aí a gente tem outras ferramentas que são do dia a dia mesmo. Então a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que ainda eu acho que é uma defasagem no terceiro setor, em outras instituições, mas que assim colaboram enormemente na operação de tudo, porque é um trabalho complexo e minucioso. E para executar, fazer gestão de processos complexos e de um volume grande
de dados, né, gerados por quantidade de doadores, beneficiários, etc., não tem como fugir, você precisa de sistemas. Sim. Conforme escala, você precisa de sistemas. Para o futuro, minha vontade é que a gente faça tudo isso de maneira tokenizada. Então, tudo que esteja amarrado a você, tá tudo ali compilado naquele local. Mas isso é um futuro, né? A gente ajeitou tudo, tá aprovando, parece que tá surtindo ótimos efeitos nesse sentido, da maneira que tá funcionando. E, enfim, a gente quer utilizar ainda também muita questão. Hoje em dia, para você ter ideia, a gente localiza doadores com inteligência artificial. É mesmo? Então a gente tem uma inteligência artificial que eu falo, preciso de doadores desse regime tributário. Então ele vai localizar por região, por atividade, enfim, que a agência nos trouxe essa questão, por KNAI, enfim, aí a gente já localiza o contato da pessoa que pode nos ajudar nesse sentido. Enfim, tem muitas ferramentas, Vitor, muitas ferramentas que a gente ainda precisa disseminar no terceiro setor. Ainda, eu acho que nem 1% das entidades do terceiro setor tem a dimensão de como isso é importante. Boa. E, bom, você tocou no papo de futuro, né? No futuro, eu penso muito em tokenização, etc. O que você vê de evolução de quando você entrou, lá em 2021, até aqui, das instituições do terceiro setor, e como que você olha o futuro daqui mais 3, 4 anos? Olha, Vitor, eu acho que a inteligência artificial vem para mudar. Mudou muito o jogo, então eu estou dando uma ferramenta muito grande, mas você tem que saber usar essa ferramenta. Então, eu vejo a inteligência artificial muito incorporada no terceiro setor, principalmente na questão de pesquisa, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem um dado que isso sim convence o empresário, que é chamado de SROI, né? O ROI para a empresa é retorno sobre investimento, e o SROI é socialmente, eu investindo no social, quanto que a minha empresa ganha através disso. E isso era você tinha que compilar muitos dados, é muito complexo de fazer isso. E a inteligência artificial te auxilia muito nessa compilação, porque ela já vai fazendo um pré-arranjo para você. Pra você ter ideia, você tinha uma empresa que fazia isso no Brasil. Hoje em dia a gente está vendo novas iniciativas que estão desbravando, sabe, pela inteligência artificial. Então a incorporação tecnológica. E eu tô falando, obviamente, daquelas que querem topar os novos desafios da modernização. Vejo muita questão de captação não só nacional, mas internacional, né? Então, a gente já tem conversas avançadas para que 2026 aconteça o primeiro jantar filantrópico fora do Brasil, lá no Instituto, e tem muita comunidade brasileira querendo ajudar fora. Sabe? Porque sabe, quem saiu do Brasil sabe as dificuldades que tem no Brasil. É o que você comentou, né? Você tem de um lado pessoas querendo ajudar, do outro lado pessoas que precisam de ajuda, e o que precisa acontecer é esse encontro. O termo, a globalização, o termo do século XX, agora a gente está entendendo que ainda não alcançou a plenitude disso tudo, porque você precisa trazer o cara que está lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, para doar para o Brasil. Como que eu vou fazer isso? Eu levo minha demanda para lá e falo, tá vendo isso daqui? Você pode escolher. Inclusive, uma das nossas plataformas de recebimento de doação é o Global Giving, que opera em todas as moedas. Então é Libra, dólar, euro, ien, enfim. A gente está avançando para isso. Então o terceiro setor precisa começar a olhar para a tecnologia para ontem. Tanto na gestão dos seus ativos, que são os seus atendidos, né? A gente não tem um produto em si, né? Nossa maior questão é as pessoas. E principalmente cuidar dessas pessoas de uma maneira humana. Não são só números. A gente não está trabalhando, não estou fabricando uma caneca de café. Eu estou cuidando de pessoas. Eu não tenho o direito de errar. E aí, quem está querendo entrar para o terceiro setor, eu acho que já fica uma dica. Quer entrar? Entra de cabeça. Porque você vai ver muitas coisas difíceis. E aí você vai precisar se cuidar mentalmente. Aí eu estou falando um pouco mais dos gestores, né? Obviamente. Então, esse cuidado psicológico também é uma tendência para os próximos anos no terceiro setor, para os gestores e para os atendidos. Legal. E, obviamente, as tecnologias que estão vindo com tudo aí. Boa. Aqui, a gente acaba falando muito de vendas também, usando jargões de vendas. Aí eu vou te pedir 2 exemplos. Tá. Eu queria que você trouxesse um exemplo de um case no sentido de um beneficiário, um atendido, que passou por um tratamento, por um programa, do começo ao fim,
e o resultado disso, o destaque, o que aconteceu, algo que vocês exploram quando vão falar, olha, o tipo de trabalho que a gente faz aqui, olha o tipo de transformação que a gente proporciona na vida das pessoas. Esse é um primeiro. E outro, quando você está falando com uma empresa para fazer captação, e eu sei que muitas empresas usam isso até para fazer marketing, né? Que tipo de benefício a empresa que está olhando ali também para o business, para o resultado, de poder também, de alguma forma, usar isso comercialmente, um case de uma empresa que se tornou parceira, que apoiou e que conseguiu ter tal benefício, tal resultado a partir da divulgação do apoio ao trabalho do Instituto. Cases, eu acho que é muito importante a gente ressaltar, porque é isso que dá tangibilidade para o trabalho do Instituto, né? Eu vou destacar 2 aqui de diversos. Nesse café com parceiros que eu mencionei para você, foi um dos cases que eu levei, da doutora Bianca. Ela passou conosco lá, hoje ela é biomédica. Caramba! E aí ela falou assim, eu agradeço muito, porque no início de tudo eu queria ser atriz. Mas de maneira nenhuma vocês restringiram o meu sonho, vocês me incentivaram falando que eu poderia ser o que eu quisesse e construir um plano de vida para mim, para que eu alcançasse. Obviamente não virei atriz, né? Tô parafraseando ela. Obviamente não virei atriz, mas hoje eu sou doutora. Então hoje em dia você pode, sei lá, deu uma dor de cabeça, você tá com algum tipo... Você vai no pronto-socorro, quem vai estar analisando seu exame é a pessoa que você investiu. A gente sempre fala, investir no terceiro setor não é investir no outro, é investir em si mesmo. Porque se um moleque desse, a gente chama de moleque carinhosamente, se um moleque desse você não investe na educação dele, e o outro lado da força, digamos assim, abraça, é o cara que vai te roubar amanhã. Então é investir na sua segurança. Pô, Chico, mas tem política pública, mas a gente sabe que não... Uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Né? Então, a doutora Bianca é um desses cases. E o outro é Eduardo. Posso fazer um comentário? Com toda certeza. Você vê a importância, né? Imagina que a doutora Bianca, quando iniciou, ela se enquadrava nos critérios de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Provavelmente vinha de uma família que também estava numa situação que a gente chama... É um ciclo vicioso. Saiu um estudo, foi até com o pessoal do CMEAR que eu vi, que assim, quando você tem uma família em situação de vulnerabilidade, de baixa renda, e a chance das próximas gerações furar essa bolha é muito pequena, e o percentual que fura a bolha é muito pequeno. Então, se você nasce numa família que você tem uma renda familiar até 2, 3 salários mínimos, a chance dessa criança conseguir ter acesso à oportunidade, a estudos, furar a bolha, ter uma renda e poder criar o seu filho de uma forma diferente para dar opção, é muito pequena. Por quê? Ao invés de estudar, ela vai ter que trabalhar para ajudar a trazer sustento para casa, por irmão menor. E isso vai se propagando. E uma vez que você tira a doutora Bianca desse ciclo vicioso, segunda, terceira geração de pobreza, às vezes mais, e ela rompe essa bolha e ela passa a ser uma doutora, a ter uma renda, com certeza vai ter uma condição muito melhor para passar para o seu filho, e seu filho não vai passar, com certeza vai ter muito mais oportunidades na vida do que ela teve. Você muda toda a história de uma família de um determinado momento para o futuro. Sim. Então o impacto é muito além da doutora Bianca. Tem um outro estudo que ele é correlato com esse que você mencionou do CMEAR. Para uma pessoa em questões naturais que está em extrema vulnerabilidade, para ela sair da pobreza, a família dela sair da pobreza, são 6 gerações. 6 gerações. 6 gerações, de maneira natural, sem apoio, sem nada. Ou seja, são 120 anos. Ou seja, a pessoa... Olha só que loucura isso. A primeira favela lá em 1900, lá no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, nasceu em 1900. A gente está em 2026. Então, provavelmente, se uma daquelas famílias que estavam lá, a primeira, que vieram lá da Guerra dos Farrapos e tudo mais, não tiveram ajuda, a família só está superando a questão de pobreza nesta década. Caramba!
Entende como é multidimensional isso? E aí quando você consegue encurtar o caminho, e eu sempre falo, tecnologia é um caminho e educação também. Quando você encurta de 120 para 2, 3 anos, cara, é um impacto absurdo. Não é só uma pessoa, são 6 gerações, são 6 famílias, cerca de 200 pessoas. E aí você ativa essa família economicamente, então o país em si melhora. A empresa tem mais clientes em potencial. Então é isso que a gente convence. Aí a gente já parte para a segunda parte da pergunta que você me fez. É isso que eu convenço. Falar assim, se ativa isso, imagine o que são 17 milhões de pessoas ativas economicamente numa classe C, que seja. O quanto isso não enriquece o PIB do Brasil. Ou, sei lá, que seja o recurso dentro do estado de São Paulo. Quanto isso não traz de retorno para as empresas. Tem um estudo da OMS que fala que para cada R$1 que você investe em saúde psicológica, por exemplo, você tem um retorno de R$6. Então você como empresa investe 1 e tem retorno de 6. Seja para colaborador, seja para pessoas externas. Então, investir no terceiro setor é investir em si mesmo. Né? A única coisa que a gente está acostumado, estamos condicionados a isso, e aí é um caminho muito longo ainda na filantropia no Brasil, que para o dinheiro ser meu, ele precisa estar no meu bolso, mas não. O dinheiro, para ele ser meu, ele precisa estar aonde vai comprar produtos que é meu. Que aí eu vou fazer de 1 eu faço 2, de 2 eu faço 4, e aí você tem uma ordem exponencial. Quando você não entende isso, você acaba ficando... Sua empresa vai dar certo? Sim. Mas não vai alcançar toda a dimensão que poderia alcançar um dia. Então investir nisso é algo sensacional. E essa é a argumentação que eu falo para as empresas. Não quero tirar do seu... Então tira do seu imposto. Mas não quero tirar. Então, sabe, a gente vai tirando, a gente chama, brincando, né? A gente chama de muleta. Vai tirando todas as muletas que você tem. Não tem o dinheiro, dou o imposto. Não tem imposto, dá a notinha fiscal. Não tem a nota fiscal. Não tem mais desculpa, né? Não tem. Dá para fazer. Sempre dá para fazer. Né? 65% das pessoas querem apoiar e não sabem como. Bom, é só assistir o CS Talks que agora vai saber. Exatamente. E a gente está caminhando para o final agora, Chico. Se você quiser falar para o pessoal da nossa audiência, seja o doador individual que quer conhecer melhor, quer contribuir, seja uma empresa que também se interessou, quer fazer contato com vocês, quer contribuir, qual que é o caminho? Cara, primeiro, eu acho que é o mais fácil pelas redes sociais, né? A gente tem uma pessoa do nosso time e da comunicação do grupo também que olha justamente para isso. Acessar lá na @Instituto Melo Cordeiro, todos à disposição, Instagram, LinkedIn. É só mandar uma mensagem, falar, eu quero ajudar. Às vezes, você não precisa saber como você vai ajudar, você só precisa ter a vontade. Como a gente explica para você, não tem problema nenhum. Então, pessoa física ou também pessoa jurídica, é só mandar uma mensagem. Se quiser, pode me chamar. Pô, Chico, eu sou meio receoso, pode me chamar no meu pessoal também, não tem problema nenhum. Chico_Ledo, pode me chamar no Instagram também. A gente vai elaborar uma maneira de você ajudar. O importante é você colaborar. Porque quando você colabora, Vitor, quando você ajuda, o maior beneficiado é você. Sem dúvida. Porque você vai ver, assim como eu vi, uma pessoa um dia olhar pra sua cara e falar assim, você salvou minha vida, cara. Você salvou minha vida. Com uma câmera você salvou minha vida. Uma vez eu vi uma moça falando assim, Chico, se não fosse isso que a gente tá fazendo aqui, eu teria que escolher entre comprar um chinelo pro meu filho ou bater a laje da minha casa. Hoje eu não preciso mais fazer essa escolha. Sabe que é o sonho de uma pessoa ser baseado em um chinelo? Né? Então é muito disso. Então quando você colabora, você tem a oportunidade de escutar essas coisas, de vivenciar. Pô, Chico, talvez eu não consiga ir lá, mas a transformação vai chegar até você. E eu acredito muito na lei da semeadura. Você planta, logo você colhe. E se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, claro que a gente falou muito de um papo de negócio, mas eu também acredito na parte... Eu sou um cara muito espiritual, assim, então eu acredito também que você tem esse retorno. Você, a sua família, sabe? Quando você vê que não tem sentido, é só você dar um pulinho, às vezes, numa comunidade e ver que você tá muito bem. Muito bem. Então, você quer ajudar, só acessar lá Instituto Melo Cordeiro, tem o site, tem o Instagram, tem o LinkedIn. Se quiser, se é uma pessoa mais discreta, pode me chamar no pessoal, Chico_Ledo também, que a gente vai formular um jeito para você colaborar com as pessoas que precisam. Sensacional. Chico, cara, muitíssimo obrigado. Esse foi, eu acho que
foi um dos episódios que eu mais gostei, aqui que eu mais aprendi também. E, poxa, foi uma honra recebê-lo aqui. Isso, eu que agradeço. Eu espero, galera, que vocês tenham gostado também. Continuem acompanhando o Grupo Nuveto nas redes sociais. Até o próximo episódio. Um abraço.